gente vai falar sobre um tema muito interessante aqui no canal, certo? É uma coisa que em conversa com outros pescadores eu vi que é uma dúvida recorrente, certo? Já foi uma dúvida minha também. Eu acredito que tem muita gente aí que tenta saber sobre isso e não acha informação, porque realmente é muito pouco que se difunde informação desse tema. E aí você me pergunta, qual é o tema de hoje? Hoje o nosso tema são varas de carbono, certo? Se você procurar no YouTube, você vai encontrar diversos vídeos te ensinando a fazer a leitura da vara, né? Qual o significado de cada nomenclatura dessa aqui, cada termo desse aqui ele tem um significado, e aí você vai encontrar diversos vídeos no YouTube falando sobre isso, certo? Só que pelo menos eu não encontrei e até hoje não lembro de ter visto alguém falando sobre a classificação de carbono das varas. Porque você vai numa loja, compra uma vara, e aí você chega lá, você encontra varas com carbono IM6, carbono IM7, carbono IM8. Tem vara que não tem determinação de carbono escrito nela. E aí você se pergunta, tá, para que serve isso? Me ajuda que eu também não sei. Vamos lá que eu vou te ajudar agora. Não sei se vocês vão conseguir ver, vou aproximar da câmera. Essa aqui, ó, é uma vara de carbono IM6, certo? Pessoal, eu não estou sendo patrocinado pela marca não, tá? Eu também não vou esconder não. Isso aqui é meu, foi comprado com meu dinheiro, não recebo nenhum tipo de incentivo financeiro para isso, certo? Mas enfim, vamos lá. Essa é uma vara de carbono IM6. Eu tenho aqui uma vara de carbono IM7 e tenho uma vara de carbono IM8, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho de cada uma, certo? Vamos lá! Você me pergunta, Raposão, qual que é a principal diferença entre elas? E eu vou te explicar agora. Essa vara de carbono IM6, ela possui 36 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada, certo? Vou colocar ela para cá. Essa vara IM7, ela possui 38 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada. Então você vê aí que ela possui mais módulos de carbono do que a IM6. E aí a gente vai para a IM8. A IM8 ela possui 42 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada. Bacana? Bacana. E aí você vai falar comigo, e daí que tem esse monte de módulo de carbono? Para que serve isso? E aí agora a gente vai falar para que serve. Veja bem, quando você está iniciando no mundo da pescaria, você está mais sujeito a cometer alguma barbeiragem no arremesso, principalmente quem arremessa de carretilha. Você está mais sujeito, pela falta de hábito, a dar uma pancada na vara, deixar cair no chão, dentro do barco, seja lá onde você estiver pescando, certo? Então, a grosso modo, a principal diferença de uma vara IM6 para uma IM8 é que essa vara aqui, a IM6, ou seja, quanto menor for a quantidade de módulos de carbono por polegada quadrada, maior vai ser a resistência dela a impactos, maior vai ser a tolerância dela à barbeiragem do pescador aí. Se você é um iniciante, então possivelmente uma IM6 vai ter uma tolerância maior, certo? E o que vale para todas elas é essa diferença. A diferença principal, o que faz uma ser mais cara do que a outra, o que faz uma ser mais leve do que a outra, está diretamente ligado na quantidade de módulo de carbono que essa vara tem, certo? Por que isso influencia também no peso? Vejamos. Uma vara de carbono IM6, uma vara de carbono IM6, ela tem menos módulos de carbono, certo? E mais resina. Vou te explicar por quê. Veja bem, o carbono por si só, quando é formatado nesse modelo aqui, que é o modelo do Blank da vara, ele é um material mole, ele é um material macio. E o que acontece?
ele não, por si só, ele não permite vergadura, porque ele vai se dobrar ao invés de vergar. E aí os fabricantes vão lá, formam um cone com a fibra de carbono e aplicam a resina. Essa resina, a função dela é dar dureza sem perder flexibilidade. Sua vara vai ter dureza e vai ser flexível, certo? Então, suponhamos que a gente está falando de uma IM6, ela tem mais resina do que a IM8. A IM8 tem menos resina do que a IM6. Então ela é um carbono com mais módulos e menos resina. Então, aí você vai perguntar para mim, tá bom, então não preciso ter uma vara IM8, eu posso comprar só IM6, porque a IM6 é mais resistente, ela é mais forte, ela vai aguentar mais e ela vai ser fantástica. Tá, você pode, claro que pode. Você pode pescar com a vara IM6 o resto da sua vida. O que você tem que entender é que ela vai ter um peso maior, a IM6, ela vai ter uma menor sensibilidade, certo? E por consequência, quando você for evoluindo no seu nível de pesca, você vai sentir necessidade de uma vara melhor, certo? Não que a IM6 seja ruim. Pode ser que você seja um pescador extremamente experiente, mas que para uma pesca específica, a IM6 seja mais indicada do que uma IM8, que são os casos que eu tenho em mãos aqui. Existem varas com mais módulos de carbono ainda, mas eu estou dando exemplo do que eu tenho em mãos que eu já posso falar e mostrar, certo? E aí o que acontece? Conforme você for evoluindo, você vai sentir necessidade de uma vara que te dê menos peso e mais sensibilidade. E aí você vai partir para uma IM7, uma IM8, assim sucessivamente. Ou não também, isso aí é gosto, não tem como a gente determinar o que você vai fazer ou o que você não vai fazer. Eu, particularmente, adoro pescar com essa vara aqui, essa IM6. Adoro essa vara. Show, para mim ela é muito bacana. Mas existem situações que as outras vão ser mais bem utilizadas, certo? Então, de tudo que a gente falou aqui até agora, se a gente for parar para determinar as diferenças básicas, são essas. São a quantidade de módulos de carbono por polegada de cada vara, a quantidade de resina aplicada mediante a proporção de módulos de carbono de cada vara, né? E, consequentemente, peso e sensibilidade que cada uma vai te dar durante a pescaria. Correto? Aí você vai me perguntar, rapaz, eu fui na loja comprar uma vara, cheguei lá, tinha vara de todo tipo. Inclusive, tinha umas varas que não tinha determinação de que ela era IM6, IM7, IM8, não tinha nada escrito, ela era carbono. E aí eu vou te explicar por quê. Eu tenho uma aqui. Essa vara aqui é uma vara de carbono também, assim como as outras. É o mesmo material, correto? Porém, esse é um carbono standard. E o carbono standard, ele conta com 33 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada. E aí a gente tem a IM6, que é 36, certo? E essa aqui, que não tem determinação, é 33 milhões de carbono por polegada, certo? Então, possivelmente, com uma vara dessa daqui, você vai ter mais resina, mais tolerância a impacto, barbeiragem, queda, enfim, qualquer incidente ou acidente, certo? Porém, ela vai ser um pouco mais pesada e menos sensível, ok? Uma outra coisa que a gente vai ter que falar aqui é o seguinte, aí você me pergunta, eu tenho uma vara IM6 17 libras e eu tenho uma vara IM8 17 libras. A IM8 aguenta mais que a IM6? Não necessariamente. Por quê? Ambas as varas, elas são dimensionadas para 17 libras, certo? Elas foram projetadas para trabalhar com uma carga
de linha 17 libras. O que também não quer dizer que essa vara, por estar escrito 17 libras, ela vai suportar só 17 libras. Ela tem uma tolerância maior do que isso. Só que aí já excede um pouco, já não vale a pena você correr esse risco, certo? Então ela tem a indicação para linhas de 17 libras, seja ela IM8, IM7 ou IM6, todas elas vão ter a mesma capacidade de tração, de força, de resistência com relação à carga, certo? Quando se trata de impacto, pancada, aí a gente já entra naquilo que a gente conversou anteriormente, certo? Então, basicamente é isso. Não existe uma vara determinada 17 libras, IM6 e uma IM8 17 libras, que uma vai aguentar menos libras do que a outra. Não. Se ambas foram dimensionadas para aquela carga, elas vão trabalhar com conforto dentro daquela carga. Se você exceder, aí já é um risco que você está assumindo. Pode ser que uma tolere mais do que a outra, que eu acredito até que a IM6 ela vai tolerar um pouco mais de carga excedente por conta de ter mais resina no blank. Então, se você elevar uma situação extrema, possivelmente, quanto maior a quantidade de resina, mais ela vai ter tolerância também a uma sobrecarga de trabalho, certo? Pessoal, basicamente é isso aí que a gente tem para falar a respeito de varas de carbono, certo? Se vocês quiserem mais informações, se vocês quiserem saber outras coisas que eu não falei no vídeo, pode deixar aqui embaixo escrito sua pergunta, sua dúvida, o que você quiser, certo? Uma coisa muito importante, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, a gente precisa disso para fazer esse canal ficar grande e forte e para continuar produzindo conteúdo para vocês, certo? Pessoal, esse é o nosso tema de hoje. Em breve a gente vai estar lançando outros vídeos sobre outros temas, certo? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Grande abraço para vocês. Até mais.